Acho que já começou. Peraí, essa luz acesa, eu tenho que ficar assim, porque a luz vai ficar bem atrás, né? Como é que tá? Melhorou, pelo menos, ficou mais claro? Melhorou, agora eu tô vendo seu rosto bem mais... Agora eu tô vendo seu rosto bem mais claro. Ah, então tá. É bem mais iluminado, bem mais Buni, jeito Buni de ser. Jeito bonito de ser. Jeito Buni de ser. Versão 5.0. 5.0 não, 5.6. 56. É verdade, 56. É porque eu tô tão ligada no 57, que é o projeto. 57 já, calma, minha filha. Ó, Menos. eu vou compartilhar minha tela aqui e a gente vai conversando, tá? E depois, no final, eu quero que a gente junta alinhe alguns pontos que são importantes, tá? Para você. Ó. Buni. Ai, Buni. Eu só consigo te chamar de Buni, não adianta. Ó. Que lindo. Eu fiz colocando, se você me vê olhando para o lado, é porque eu tô com uma tela aqui do lado, tá? Tá. E aí eu vou movimentando, às vezes, a tela por aqui. Então, vamos lá. O que eu fiz? Daquele formulário que você preencheu, eu fui colocando dados aqui e pontuando algumas coisas, né, que eu acho que é importante e para também trazer insights e reflexões para a gente, para a partir dessa leitura, a gente ir pontuando por onde caminharemos, tá? Então, aqui, primeira coisa, da sua alimentação atual, eu gostei muito, e eu te acompanho de perto, então eu já conheço muita coisa, né? Mas fica muito marcado aqui que você já tem, e eu tenho certeza que você já sabe disso, você tem um bom padrão alimentar. Você tem a qualidade da sua alimentação geral é muito boa, tá? Você já passou por vários períodos em que não foi tão boa assim, que você se alimentava de coisas, né, que nem alimentos eram, foi muito mais restritiva, tirando coisas, mas agora você está numa fase muito boa da vida que os alimentos voltaram a habitar a sua existência. E os alimentos, sem medo de isso não, isso sim, sabe? Eles estão próximos de você. E isso é muito bom porque a gente consegue flexibilizar ainda mais, porque a ideia da boa alimentação nunca é uma alimentação restrita, pouca, baixa de diversidade. Quanto maior a diversidade da alimentação, mais rica é a nossa saúde e também a nossa forma de viver a vida. Faz sentido isso para você? Sim. Maravilha. Agora sim, né? Ó, daqui do seu estilo de vida, o que me chama a atenção é essa sua qualidade de sono insuficiente. Isso, e aí eu queria saber um pouquinho mais de você. Como é que está sendo isso? Já tem tempo? E também queria validar se você está na menopausa já. Uhum. Faz um tempo. E hoje, Tá. por exemplo, eu quase não dormi. Muito pouco, muito pouco. Eu tenho dormido assim 3 horas. Mas não é normal dormir tão pouco. Isso tem acontecido, sei lá, uma vez por mês, que eu perco o sono total. Aí eu já começo a achar que eu tomei café demais. Aí eu começo, não, mas é o mesmo café de todos os dias. Aí eu já começo a pontuar, se eu estou preocupada. Não, tá normal, tá tudo certo. Mas, assim, simplesmente não tenho sono. Acordei 1h da manhã, até às 10h30, e 1h. E foi um dia agitado. Um dia assim. Sim. Então, você está me dizendo que pelo menos uma vez por mês você perde o sono total, mas, em geral, no seu dia a dia, mais ou menos você dorme quanto? Umas 6 horas. Bem no máximo, 6 horas. Tá. Acontece algumas vezes 5, mas a média... E dormindo 5 a 6 horas, você acorda no outro dia se sentindo bem? Sim. Tá.
Porque, vamos lá, isso aqui, essa insônia que aparece de vez em quando e que te tira... Insônia tem relação com menopausa, que tem relação também com alteração de metabolismo e com retenção de peso, dificuldade de perda de peso. Tudo isso é muito relacionado, porque a gente está falando de uma via de sistema nervoso central mesmo, de hormônio, de neurotransmissores, e uma coisa, quando pega, atrapalha ela na outra. Essa relação de insônia com ganho de peso, você já conhecia? E é fatal. Eu durmo pouco, eu peso no dia seguinte, eu estou até mais inchada. Eu super pouco ontem. Eu penso que esse seria um ponto importante para a gente ir desenrolando ao longo do seu projeto também, sabe? E trazer também elementos, aí eu te ajudo com a teoria disso, para a gente ir estudando, investigando melhor, e incluindo também rituais de higiene de sono. Sempre na tentativa de melhorar esse seu padrão, porque melhorando, sono é reparação do corpo. O corpo, se ele não está descansado, ele já começa o dia no estresse, a partir de hormônios que também vão atrapalhar o seu funcionamento físico, cognitivo, espiritual. Então, faz sentido para você a gente dar uma olhada? Ótimo. Estou anotando algumas coisas aqui. Então, vamos lá. Isso também é uma coisa que me chamou a atenção para a gente conversar, né? De geral, acho que é isso, de estilo de vida. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o consumo alimentar, né? De coisas que eu percebi. Primeiro, eu quero saber de onde surgiu essa ideia de três refeições dia. Eu penso em comida o dia inteiro. Se deixar, eu como o dia inteiro. Eu já vi beliscando. Café da manhã, belisco, depois belisco, aí vou fazer comida, estou beliscando, à tarde mesmo. E aí, sempre, eu acho assim, o máximo, quando alguém fala, não, eu tomo café da manhã, almoço e janto. Eu assim, como uma pessoa faz isso? Como alguém normal pode pensar em 3 refeições? Já teve. Eu consegui 4. Quando eu consegui 4, assim, mas foi um período muito pequeno, porque eu falava assim, não, mas 4 é muito pouco, eu preciso beliscar, eu preciso provar a comida. Mas o dia que eu comecei a fazer por 3, foi num domingo. Eu falei assim, não. Eu estava comendo 4 refeições, já fazia uns 15 dias. Eu falei assim, não, e se eu tirar uma? Será que não vai diminuir a minha fome, em vez de aumentar a minha fome? Eu fui pelo lado assim, esquece um pouco disso. Se você tiver o horário certo e só pensar nisso na hora, então eu penso na hora que eu acordo, depois eu penso na hora do almoço, e nas 6 horas eu penso de novo. Fora isso, sim, eu não deixo nem isso ficar orbitando na minha mente. Ai, o que eu vou comer? Não, eu não vou comer nada. Sim. Eu como bem e eu não fico com fome. Então, não é uma coisa restritiva, assim, bem pouquinho, para ficar beliscando como eu fiz a vida inteira, ou comer bem e belisco uma fruta, só uma fruta. Não, não tem belisco, não tem nada. E aí eu me concentrei nessas 3, e deve fazer um mês, mais ou menos, que eu estou tentando isso, e caiu muito bem, Rafa. Caiu assim, de que, gente, aquela fome toda hora que eu sentia, toda hora eu sentia vontade de comer. Então, sabe quando pela primeira vez encaixa alguma coisa? Então, 3. Sim. Perfeito. É muito importante eu conhecer as suas motivações, porque a gente tem que trabalhar a partir do que está funcionando, que está sendo legal para você, tá? Você sabe que do ponto de vista fisiológico, biológico e metabólico, esses grandes espaços sem alimento não é muito legal. Porém, isso a gente está falando de um funcionamento, de um padrão de funcionamento de corpo. E eu não quero te colocar em padrão nenhum, muito pelo contrário. Eu quero que você funcione a partir do seu jeito, do seu ritmo.
do que funciona para você. E faz muito sentido quando você vira e fala, você fala, Rafa, me ajuda muito. Antes eu pensava em alimento, em refeição, o tempo todo. Porque isso é resquício de pessoas que viveram a vida inteira fazendo dieta. Uhum. Então, pensar em comida é angustiante, dá medo e dá vontade. É uma ambivalência, uma luta interna muito grande. E viver nessa luta interna, se você não definisse mesmo esses 3 horários, você ia viver na vida, nessa luta interna, tipo, 24 horas, né? Ou pelo menos 16, 18, o tempo que você tiver em vigília. Exatamente. Por exemplo, se eu não determinasse isso, fosse, não, eu como de 3 em 3, ou na hora de deitar, eu não estou com tanta fome, nem era fome, era só. Aí eu ia lá e comia. Sim. Aí eu arrependia da hora, então eu ficava assim: come, arrepende, come, arrepende. Uhum. Já tem 6 horas? Não, mas 9 horas, depois 10h30. Assim, eu sei que estava errado, mas eu comia, sabendo que não precisava. Sim, sim. Eu senti um desinchar, mesmo que o peso não alterou, gente, mas assim, está dando tempo do meu corpo respirar. Ele não respirava mais. Trabalhava. Gostei muito dessa sua frase. Você está dando tempo para o corpo respirar e para o corpo pensar em outras coisas para além de comer. É muito traumatizante, né? A forma com que as pessoas experimentam. Eu percebo muito isso, né? Na minha prática clínica. É muito triste. As pessoas acham que se alimentar é ruim. É uma coisa ruim, dá medo, dá trauma, tá todo mundo engatilhado com relação à alimentação. Uhum. E esse seu projeto, que alinha muito com o meu olhar, ele vai para abrir, né? Para abrir outras formas de você experimentar a nutrição no seu corpo. Não a nutrição de todos, dieta, padrão. É a nutrição para você. Maravilha. Então, vamos lá. Do que você vem comendo atualmente, eu fiz algumas observações, mas tudo bem se a gente não seguir por esse caminho, tá? A gente vai pensar juntas. Aqui no café da manhã, um copo de leite com café. Já tomei muito café da manhã com você, então eu tenho propriedade aqui, né, para dizer que você consome de uma maneira muito adequada, não tem excessos. O que eu sugeriria, se possível fosse, mas se não for também não tem problema, é tentar alternar as fontes de carbo e de proteína. Para não ficar comendo sempre a mesma coisa. Isso aqui, você vai ver que eu sempre vou tocar nisso com você, que são essa ampliação de sabor, de variedade, para que você também se sinta cada vez mais segura e consciente de se alimentar. Porque uma dieta monótona, uma dieta, eu estou falando assim, monotonia é sinônimo de dieta, né? Uma forma de se alimentar sempre do mesmo jeito, ela enche o saco. Isso aqui é um pulinho para descompensar depois. Uhum. Porque ficou muito chato, ficou muito sem graça, é sempre a mesma coisa. Além de ser muito pobre em termos de nutriente que você dá para o corpo. Nossa, e hoje você falou uma coisa que de manhã eu pensei nisso. Não vou tomar o leite e não vou comer o pão. Aí eu tomei café com queijo e comi melancia. Assim, nossa, Thelma, você está comendo de novo a mesma coisa, porque eu estava variando, eu estava comendo ovo, Sim. Aí tinha que comer alguma coisinha, fazer uma panquequinha de aveia. Eu estava fazendo uma coisa mais gostosa, diferente. Quando eu vi, eu voltei de novo com leite, pão, com manteiga ou com requeijão. Assim, por quê? Se eu sei que isso nem nutriente não tem, assim, já começar a minha dieta, começa com uma outra coisa diferente. E aí eu falei assim, não, eu não estou a fim de comer ovo. Aí eu falei assim, não, vou comer o queijo, tomar o café. E a melancia, que também nunca como melancia de manhã. Sim. Mas para mudar, porque isso que você falou de variedade, eu tenho lido muito isso. Isso enriquece. Né? As bactérias. Sim, sim. Nossa, você está botando no
padrão. Aí, eu já estou fazendo isso no almoço. Mas eu nem quero comer aquele legume, aquela coisa assim, não, você vai comer, nem que for um pouco. Aí eu faço uma coisa que eu nem gosto muito, mas assim, come. Você não é criança, você não vai comer isso. Você vai comer esse negocinho aqui. Sim. Porque é saudável e eu preciso alimentar coisas diferentes. Mas aí, o café da manhã, não. Eu estava deixando. E legal você falar isso hoje, porque hoje eu acordei e falei assim, não vou comer o pão, não vou fazer diferente. Sintonia. Isso é muito bom. E aqui eu consigo te ajudar, e o meu papel aqui é te ajudar a ampliar o olhar e te dar, por exemplo, fazer a curadoria de receitas. Falar assim, Rafa, olha, nessa semana vamos focar nessa refeição. Porque outra coisa muito importante, mudar hábito ou mudar um padrão, um comportamento alimentar, tem que ser uma coisa que a gente faz aos poucos, bem paulatino. Ó, o Miguelito. Salve, Miguelito! Volta aqui para falar oi. Cadê o Miguelito? Você não vai vir na festa hoje, né? Eu tô na puta que pariu, Miguel. Aonde? Eu tô no Jardim Itaú. Tô do outro lado da cidade. Tá. Eu tô muito longe. Eu acho que tá funcionando isso aqui. Fica melhor assim ou não? Eu acho que isso aí à toa. Eu achei que não estava indo o som. Agora que você escutou o Miguel? Ô, raio de sol, saudade de você, mas sexta-feira eu tô aí, viu? Beijo, tchau. Eu achei, amiga, que não ia bem o som, mas a hora que você escutou o Miguel, então ele não estava encaixando bem. Não, tá funcionando, tá funcionando bem. Então, vamos lá. Vamos voltar para esse olhar que eu falei para você, as coisas têm que ser devagar. Não adianta querer também mudar todos os alimentos, porque pensa, na sua vida, você não cuida só da alimentação, você tem que cuidar de muitas outras coisas. É pesar demais a mão. Esse projeto, eu estou achando muito bonito porque você está dando leveza, até o olhar para os outros hábitos são 20 minutos. Não é o dia inteiro, várias horas. Tem que ser essa coisa. E se um dia eu não conseguir fazer as 6 coisas, eu conseguir fazer 2, eu compenso no outro dia, e depois eu compenso no domingo. Tem tempo para compensar. E tá tudo bem. Sem cobrança. E a alimentação aqui, eu até coloquei lá em cima, é um projeto tipo nutrição de beija-flor, né? Que vem muito de uma conversa que a gente já teve. E sabe, Júlia, que essas coisas 3 vezes por dia me dá mais tranquilidade, porque eu tenho que... O que eu vou comer agora? Eu me concentro, eu não concentrava, porque como eu vou comer todas as vezes, todas as horas, então eu não podia pensar o tempo inteiro o que eu vou comer agora. Eu comia. O Miguel está comendo uma fruta, eu vou comer também. Tem uma manga, não sei o que, eu vou pegar também. Tem... Ou então, estou com vontade de uma coisa diferente, vou lá e faço um docinho diferente. Com açúcar mascavo, vai ser doce. Era toda hora, então agora não, eu me concentro. Sim. O suficiente para saber, de novo, você vai comer isso? Você vai ter só essa refeição e depois você vai demorar muitas horas para comer outra. Eu preciso comer a proteína. Ontem eu comi melancia, por exemplo, de noite. Eu falei assim, vou ficar só na melancia. Não, porque ainda são 5 horas da tarde. Você vai ficar com muita fome até de noite. Você não vai poder beliscar. Aí eu fui lá, fritei outra coisa, fiz outra coisa, né? Fiz a proteína. Então, assim, eu estou atenta porque eu delimitei. Quanto aos hábitos, ontem que eu estou colocando já lá no Instagram, a pessoa mandou para mim assim no particular sobre hábitos, que você consegue um por um, você quer dizer assim, nossa, eu preciso justificar de alguma forma, eu preciso falar sobre isso, que na verdade eu não estou começando 7 novos hábitos. Você já tem isso. Faz tempo, porque senão a pessoa fala, nossa, mas ela vai conseguir, mas faz tempo que eu estou lendo, só que tem semana que eu não leio. Faz tempo que eu estou fuçando o inglês, mas às vezes eu passo um mês sem pegar, mas depois eu fico um mês fazendo. A alimentação já faz um mês, então eu venho treinando para chegar no dia de hoje, que é o aniversário, e seguir. Então, eu já estou abrindo no cérebro um espaço para essas... Mas eu quero que vire hábito, eu quero poder, assim, ficar tranquila. Imagina, Buni, daqui 1 ano, meu sonho é assim, daqui 1 ano, tudo isso que eu estou determinando,
eu fiz as 504 horas, no mínimo, o meu cérebro aceitou tudo isso. Vai ser comum, eu não vou ter que parar mais para anotar, vai ser comum. Assim como fazer oração já é comum, fazer o reiki. Sim. Você quer, estou pensando aqui numa forma de te ajudar a ancorar mais essas coisas. Você quer consolidar os seus hábitos. Essa é a palavra, consolidar. Consolidar, e até ajuda isso você comunicar para os seus seguidores, né? Você não quer conseguir ter novos hábitos, isso você já faz, são coisas que já são do seu cotidiano, mas você não tinha isso na consistência e nem consolidado. Você quer consolidar coisas que faz e chamar até a atenção das pessoas para isso, para essa palavra, consolidação daquilo que te é importante. Por quê? Porque quando alguém fala assim, eu faço exercício, você faz? Quantas vezes? Não, essa semana eu não pude fazer. Então a pessoa até acredita que ela faz. Sabe o que isso podia ser, amiga? Sexta-feira, vamos gravar um vídeo exatamente desse pedaço? Vamos. Porque em duas dá para deixar bem mais claro isso. Sim. Vamos gravar essa conversa, porque vai ser muito importante isso para passar para as pessoas. Eu quero uma coisa bem real. De consolidação. Ou num ponto muito importante. É isso, é consolidar. Não é trazer novos hábitos, é uma consolidação de hábitos que vem sendo trabalhado faz tempo, mas sem consistência. Sim. E isso a gente, na sexta-feira, a gente grava melhor, mas estou pensando numa coisa aqui, né? A importância de consolidar hábitos é voltar a reforçar a própria individualidade. Porque cada um tem consigo hábitos que são importantes e que quer desenvolver melhor. Porque se fica só no hábito, quero ter novos hábitos, parece que assim, tem uma prateleira de hábitos que está todo mundo jogando aí no Instagram na vida, que tem que ter, e você tem que incorporar esses hábitos, mas a grande maioria não tem nada a ver com você. Tipo, acordar 5 horas de banho gelado. Mas para outro pode ser legal. Mas para mim é mais importante eu ter um momento de leitura fixo ali, sempre. Sim. Então, não faz... tá certíssimo. Então, essa ideia da consolidação volta a pessoa para si mesma, né? Fala, não, peraí, olha aí no seu arsenal de coisas que você faz, o que você quer melhorar, o que você quer consolidar para você? É sobre você, não sobre o que os outros estão fazendo, não sobre os hábitos dos outros. Sim. Muito bom. Parte integrante desse... Integral ou integrante desse projeto? As duas coisas, integral e integrante. Parte integral e integrante. Maravilha. Ó, então aqui do café da manhã falamos. No lanche da manhã, esse nada, eu coloquei como sugestão, só se possível fosse passar essa frutinha para cá. Mas não é obrigatório, só estou falando assim, isso é pensamento de nutricionista, tá? Mas não tem problema, aqui são coisas que eu pontuei. Pode ser, por exemplo, um limão com aquele shot. Tipo, claro que pode. Então dá, porque o limão eu aceito. Não é uma fruta, igual comer uma fruta, mas, por exemplo, fazer um shot podia ser. Aquela cúrcuma, própolis. Sei, mas estou pensando aqui que isso pode, só que vamos devagar, vamos no seu sentido, porque você me deu uma nomeação muito importante do porquê você está fazendo 3 vezes. E aí, às vezes, abrir essa, mesmo que seja para o shot, vai ser mais um ponto de você pensar em alimentação. Entendi. Então, acho que nesse momento não vale a pena. Vamos manter nos 3, tá? Mas eu só coloquei porque eu não posso deixar de passar isso, né? Tá. Aqui no almoço, de novo, acompanho você comendo, sei que você não come em exagero, mas eu gostaria muito que você observasse a quantidade que você põe, só para a gente ter referência. Entendeu? Bem marcado. Falou assim, então eu pego 2 colheres disso, 3 daquilo, porque a gente precisa trabalhar com referência. Senão fica uma coisa muito abstrata. Tá. Faz sentido? Sim. E aí você pode mandar para mim
né? Ou você anota num lugarzinho, mas pega pelo menos faz uma validação de uns 3 dias para ver se é mais ou menos isso mesmo que você está colocando. Tá bom. Fala assim, Rafa, meu padrão atual é esse. Tantas colheres disso, tantas colheres daquilo, tantas colheres daquilo outro. Tá? Para a gente ter referência. Aqui no lanche da tarde, nada, eu incluiria uma frutinha também, né? Mas isso é coisa de Nutri, não precisamos falar disso. E aqui, nessa opção de lanche, eu queria destrinchar um pouquinho mais com você o que você põe nesse lanche, porque é fundamental que esse lanche tenha pelo menos os grandes grupos alimentares: carboidrato, proteína, lipídio não precisa muito, mas os vegetais também, para, de novo, não ficar pobre em nutriente e em energia. Tá. Eu até simplifiquei nessa resposta, porque é a refeição que eu mais... Nossa, pura gostou? Ficou um pouco, mas... Ficou. Queimou alguma coisa? É assim, estranho, ficou bem escuro. Vamos ver se clareia. É a refeição que eu mais estou variando. Uhum. Bastante mesmo. Então, eu coloquei lanche porque eu não soube definir ela. Ela, por exemplo, tem dia... Ontem foi melancia, depois um pedaço de carne e uma saladinha. Uhum. E um cabuchá que tinha. Então, assim, eu tô tentando... Aí tem dia, por exemplo, que eu faço aquele sorvete, sabe? Aquele de proteína. Porque ele sustenta muito. Outro dia eu pego legumes que sobrou do almoço, coloco queijo. Tá? Então, ele ficou assim, bem... amplo. Aí não dava nem para escrever. Porque ele é tão diferente um do outro, depende do que eu não sei. Tá. Uma coisa que engorda. Eu tava com muita vontade de comer umas coisas assim. Aí de noite eu compenso. Se eu comi pouco no almoço, aí de noite eu compenso o contrário, entende? Aí eu como uma coisa um pouquinho mais, para não ficar com fome, até a hora de dormir. E vamos lá, e você falou uma coisa importante agora que eu queria te perguntar. Você tem ficado com fome? Não, amiga. Não tenho. Mas eu estou tomando muito cuidado. Estou tomando cuidado porque a fome é uma coisa que pega, sabe? Assim, a minha disposição de ter fome, de segurar a fome, ela não é muito grande. Então, eu tomo cuidado de não comer tão pouco, a ponto de daqui 1 hora eu estar varada de fome e saber que eu tenho que esperar muito para comer. Porque isso é uma coisa que faz eu abrir geladeira e falar assim, dane-se, não estou afim de fazer isso. Então, você não deixa a fome aparecer. Ela até aparece, mas ela não pode ser tão forte. Por exemplo, antes, comendo toda hora, eu nem podia chegar perto da fome. A fome chegava, eu já ia comer. Agora ela acontece, mas eu sei que eu tenho tempo ainda. Eu consigo esperar, mas para isso eu tenho que comer a proteína certa. Eu tenho que... Porque se eu comer... eu vou ficar com fruta. Quantas vezes eu fazia? Só salada, só fruta, um ovo. Eu chegava em desnutrição. Aí eu não aguentava. Ia lá e comia. Sim. E que bom que você está tendo mais essa sensibilidade, porque isso é seu corpo se comunicando com você. Porque quando falta nutriente, falta alimento, o corpo grita. E eu abro a geladeira. E aí não tem como. Então não tem que deixar mesmo chegar nesse ponto. Ótimo. Aqui de coisas que dos alimentos preferidos da vida, né? Coloquei aqui como uma sugestão. Ajudaria se eu fizesse uma curadoria de receitas para você comer o que mais ama na vida, de vez em quando? Sabe, pizza, sorvetinhos, bolo, chocolate, sabe, essas coisas que você gosta muito, para trazer para o seu dia a dia. E nisso a gente vai estar permeado por receitas um pouco mais saudáveis, com alimentos de verdade não industrializados, e também eu vou cuidar do porcionamento para você, de falar assim, olha, essa é a quantidade que você pode comer disso.
só para trazer. Se é o que você mais ama, tem que estar perto da sua vida. Tá bom. Não faz sentido ficar muito longe, né? Isso E aqui a gente pode fazer Hum, aqui, quando você vier, a gente pode fazer, gravar e mostrar para o pessoal. aham. Sim, Sim. é isso mesmo. Aí aqui, dos alimentos preferidos no dia a dia, manter no dia a dia os alimentos que você gosta, mas isso você faz, né? Alimentos que não gostaria de comer, isso aqui eu fiquei muito curiosa. Nada ácido. E aí eu fiquei pensando cá com os meus botões, né? Você não gosta de acidez? Eu coloquei azedo também? Não, não colocou. Nem Azedo também? azedo. Não gosto nenhuma fruta azeda, nenhuma coisa ácida. Me dá exemplos. Carambola, Hum, uma coisa azeda. Uma fruta que está meio verde, aquelas frutas assim, uma laranja. Adstringente. Eu gosto de coisa docinha, bem madura. Salgado, eu gosto. Mas, assim, tudo que é azedo, uma fruta azeda, uma coisa assim, não gosto. Eu trouxe aqui uma provocação, porque a gente pode pensar um pouco mais nisso, né? Porque a partir da Ayurveda, que é equilíbrio de elementos, né, de sabores e de elementos da natureza, quando a gente nega um tipo de sabor ou de elemento, a gente está descompensando o outro. Tá. E aí, na sua fala, eu sei que, do ponto de vista a acidez, amargo, são coisas mais duras, brutas, mas a vida também tem desses momentos. E que também é importante a gente guardar uma certa tolerância com isso. Porque negar do radar, tirar completamente do radar, é te deixar intolerante, falar, não quero isso, e aí se descompensa para outro lado. Entendi. Faz sentido isso para você? Total, amiga, total. E aí aqui entraria, é um desafio, mas é um desafio consciente e que seja para você se fortalecer. Fala assim, não, peraí, eu quero ser uma pessoa mais completa, mais tolerante, não vou fugir das situações. Tá. Vou me posicionar aqui, frente à acidez, frente ao amargo da vida, eu estou sustentando o campo. Entende? Entendo. E que não precisa ser a carambola ou a fruta verde, mas dentro desses sabores, vou te ajudar e te dar uma gama de alimentos que você poderia incluir de vez em quando, não é nem todo dia, não. Mas pode passar que eu vou incluir sim. Isso tem a ver com uma conversa que eu tive ontem com uma paciente sobre exclusão. E quando acabou a nossa sessão, ela começou a fazer, porque ela faz sistema familiar, aquela coisa que exclui pessoas mesmo. Eu excluo assim, não, isso não faz bem, deixa quieto. Não vou olhar para isso. E ela falou muito de exclusão. E você vem com a coisa do alimento, assim, no fim eu acabo excluindo para não lidar com aquilo. E excluir é descompensar também, porque é negar, você vai tirar de uma coisa que, assim, faz parte do rolê. Faz parte. Faz parte. Não precisa ser todo dia, toda hora ali no enfrentamento, mas quando aparecer, exatamente por fazer parte, você tem que ter essa tolerância de falar, eu sei lidar com isso. Até essa coisa da bactéria, né? Exatamente, que aí é uma outra coisa, um outro tipo de nutriente de povoação que você vai se dar. Por exemplo, se eu comer espinafre, eu passo mal. É a única verdura que eu passo mal. Aí eu não como, porque eu sei que eu vou passar mal. Mas se eu comesse de vez em quando um pouco de espinafre, talvez eu ia fazer com que não fosse tão indigesto. Sim. E assim, e às vezes é o tipo de preparação do espinafre que torna ele indigesto para você. E pode ser que se você tentar consumir ele de outras formas, se mantém indigesto, de fato ele é indigesto para você.
e não tem que comer. Vamos para outros caminhos. Só que é muito mais rico você falar com propriedade e com experiência aquilo que te faz ou não te faz bem, do que simplesmente não como porque eu acho que, sabe, excluir do nada. Não, exclui com propriedade. Se for para excluir, tem que saber por quê. Só que é um ou outro tipo de alimento. Porque faz mal. Mas um ou outro tipo de alimento, não o sabor inteiro. Entendi, amiga. Então, isso aqui me chamou muita atenção, legal que a gente falou disso. E aqui, outra reflexão que eu trago para você é assim, nada que engorde, mas alimento de verdade engorda? E como que um alimento engorda? É o alimento em si ou é a quantidade? É a forma que a gente se relaciona com ele? Sim. Porque, no fundo, a gente pode, de fato, comer tudo o que quiser. Absolutamente tudo. Desde que se saiba a quantidade correta. Senão você está excluindo. Uhum. Porque fala para mim, qual que alimento que é engordativo na sua cabeça? Pizza. Os que você mais ama. E olha que paradoxo, olha que sofrimento é. Que sofrimento é você tirar do seu campo, né, da sua vida, pizza, molho branco, o que você mais ama. Entende? E isso vem da mentalidade de dieta. E mentalidade de dieta é a coisa mais triste, mais assustadora, mais... Estou procurando uma palavra para... mais rígida, mais pesada. Porque é colocar a pessoa em privação da vida e do que ela gosta. É punição, dieta é punição. Dieta é punição. E mexe com o emocional, abala emocional. A gente tem histórias próximas da gente, que a gente está vendo o que a dieta fez. Sim, realmente. Sim. Entende? Isso porque se criou esse medo, incutiu. E a própria nutrição, os próprios nutricionistas, eles ficam reverberando essa mentalidade de medo nas pessoas dos alimentos. Não é por aí. Certo. Mas aí seguimos. Então vamos lá, que a gente ainda vai conversar muito sobre isso. Para ir finalizando aqui, uma coisa que chamou muito minha atenção, eu queria te trazer aqui, né? Você falou que em 3 anos você diminuiu 19 quilos. E aí eu fiz um cálculo rápido aqui, ó. Você já parou para pensar que você diminuiu 19 quilos em 3 anos, como se fosse uma média de redução de 6 quilos por ano? Então, você sabe que a hora que eu escrevi isso para você, eu fiquei aliviada, porque a impressão que eu tenho é assim, nossa, eu estou estagnada no meu peso faz tempo, estou estagnada no meu peso faz tempo. É como assim, nossa, faz tempo que eu estou com esse peso. Mas faz tempo que eu estou com 85. Uhum. Mas assim, tanto tempo assim, faz alguns meses, porque o ano passado, nesse momento, eu estava com 92. Há 3 anos atrás, eu estava com 104. Você lembra disso que eu travei, da coluna? Lembro. Não foi uns 3 anos atrás? Foi. Estava 104,700. Uhum. Agora está praticamente 20 quilos. E na minha cabeça, só que ao mesmo tempo que me assustou assim, nossa, então tá diminuindo. Aquele trabalho que você vem fazendo, porque esse trabalho é mais seu do que qualquer outra pessoa, assim, de gostar do corpo, de aceitar o corpo, de não precisar ser magrinha. Na minha cabeça, isso já ficou tão normal que simplesmente se eu estiver fazendo a coisa certa para mim, eu estiver fazendo meu exercício, comendo legal, que eu não estou extrapolando, eu olho para o meu corpo e fico feliz. Você lembra quando eu pesei, que eu fui... Você chegou a me ver com 15 quilos a menos que eu estou hoje. Você lembra? E você fez um teste. Sim, lembro. Desenho. Enorme. Naquela época, eu pesava 15 quilos a menos que hoje e eu não estava satisfeita com o meu corpo, eu queria emagrecer muito mais, não tinha por onde emagrecer mais e eu estava sempre me achando gorda. Eu via alguém na rua e eu falava assim, eu estou maior que essa pessoa.
Miguel brigava comigo, você fez aquele teste, eu falei assim, mas Bruno, você não está, você está... E, então, não é o peso que faz a gente ficar satisfeito, é o olhar. Hoje eu olho para o corpo, eu gosto dele. Então, eu tinha gostar como ele é. E aí eu pensei assim, 5 quilos a menos ajuda? Ajuda, né? Vai dar mais discussão, não sei o que, não sei o que. Mas se você não vai desses 5 quilos ficar assim, tudo bem. Não cai uma coisa pesada para mim. Ai, se eu ficar assim, eu não vou aguentar, eu prefiro morrer. Sabe aquelas pessoas que, igual eu, com 15 a menos, não, eu preciso. Não, a minha cabeça está acompanhando assim. Eu estou admirando, eu estou gostando da forma. Sim. Porque me dá muita disposição, eu faço muita coisa. Uhum. Então, eu estou valorizando algo que eu nunca valorizei, que é a parte do corpo. E talvez isso seja a coisa mais importante, assim. Manter com disposição, saúde, e daqui para baixo. Eu sei que daqui para cima eu tenho dor nas costas, daqui para baixo, minha coluna está de boa. Sim, sim. Então tá legal, né? Assim, eu gostei de passar esses números para vocês. Sim, e quando eu olhei, eu fiquei surpresa também, né? Não que eu não tenha acompanhado, né, essa sua modificação aí no corpo, mas é que são números muito expressivos. Tipo, se for ver, a cada mês você foi desenxugando, enxugando um pouco mais o seu peso. Enxugando mesmo, sabe, ajustando. E você tá a sua busca, e eu fico muito feliz de saber que você já teve essa conscientização. Não é sobre número. O número na balança é o pior parâmetro da face da Terra. Porque você guarda a sua individualidade. A sua vida mora dentro do seu corpo, mas é a sua vida. E a minha cabe no meu. É a mesma coisa se a gente trocasse de casa. Se eu fosse morar no apartamento e eu fosse morar aí na chácara. Ia ficar uma coisa muito bagunçada, porque não é a nossa vida. Então, você está se relacionando mais, você está ocupando melhor o seu corpo. E aí tem um lugar que eu até coloco aqui, ó. Hoje aprendi a gostar, você colocou, hoje aprendi a gostar do meu corpo, mesmo estando acima do peso, porque isso mostra que você está pertencendo a você. Você voltou a habitar o que é seu, e é só seu. Fundamental. Tinha vergonha do meu corpo. Com 10 quilos a menos, 15 quilos a menos, se eu pudesse, eu sentava e fazia assim. Você lembra disso quando eu dava aula? Eu fazia sempre assim. Se eu pudesse sempre ter alguma coisa na frente, uma bolsa. Verdade! Eu sentava e colocava alguma coisa. Uma almofada, uma bolsa. E eu vejo gente fazendo isso nas aulas. Senta e coloca uma coisa e fala assim, pode colocar isso aqui? Não, está confortável. Porque ela sente confortável que ninguém olha para essa parte dela. E era a parte que eu tinha vergonha. Hoje, eu não lembro de pegar uma almofada, de pegar uma bolsa, nem saio com bolsa mais. Porque, assim, eu gosto. Sim. Tá bom. Se melhorar, melhor ainda. Tanto é que eu estou fazendo esse projeto para melhorar. Mas, no final, eu consegui fazer os hábitos. E peso, nossa, 200 gramas a menos, puxa, podia ter. Não, porque e se for músculo? Sim. Músculo. Se eu ganhar mais saúde, se eu ganhar... O que eu não posso é engordar, porque aí eu estaria fugindo do que... Mas daqui para baixo, tá valendo, eu tô feliz. E aí, falando nisso aqui, o peso ajustado que eu deixei para você como parâmetro, se a gente quiser percorrer alguma coisa, né? Você sabe que eu falo sempre de trabalhar a perda de 5% de peso, que já tira qualquer excesso, qualquer sobrecarga metabólica ou corpórea, óssea mesmo, né? Os estudos mostram isso. Seria você cair ali para em torno de 81 quilos. Isso já faz uma diferença muito grande. Mas, se você quiser ampliar o olhar e a gente ter um foco bacana, você chegando num peso ajustado, um peso de 78 quilos, você já muda o seu estado nutricional. Você já muda a configuração do seu corpo. E fica mais próximo aqui daquela silhueta, ó. Lembra que teve uns desenhos, né? Eu achei que tá bem afinado o seu olhar, porque o que você nomeou lá, os pesos correspondentes estão meio próximos do que você está pesando hoje. Olha!
E o que você quer chegar, o que eu achei mais bonito ainda, o peso que você quer chegar tá nessa faixa aqui, ó, de 73 a 78 quilos, que é o que entra no seu peso ajustado. Nossa, Então, a gente... Muito. Entende? 80. Uhum. Ó, eu saí dos 80. É claro que se for 8, vai ficar mais confortável que aquele final de semana. Sim. Eu saio dos 80, assim, aí eu falo, nossa, porque eu já pesei isso, e se eu tivesse me esforçado para ficar nisso, mas aí foi onde eu estava tão descompensada, e a vida às vezes vem. E aí eu emagreci mais 10, só que aí não foi sustentável. O menos 10 não sustentou. Sim. Aí eu era crudívora, eu era não sei o quê, eu era vegana. O corpo estava anêmico e eu ainda precisava de emagrecer mais. Que aí entra na descompensação, que volta toda aquela mentalidade de dieta, da restrição, da proibição, daquela coisa que você fica com tanto medo, tão rígida, que se puder fugir, você foge. É, exatamente. Não é? O lance aqui é te deixar tão confortável com a sua alimentação, com o seu corpo e com a sua vida, que você não precise fugir. Você vai querer ficar. Nossa. Porque tá bom, porque tá gostoso. Ai, amei isso, amiga. Nossa, eu amei essa frase. Confortável, porque eu não quero fugir. Tá gostoso. Exatamente assim. É isso que a gente vai fazer. Muito bom. E aí, para finalizar... isso aqui a gente já conversou bastante, né? Sobre a relação com o seu corpo, o que você já fez... você já até, inclusive, fez cirurgia, né? O tamanho era distorção com o corpo, falou assim, deixa eu tirar uma parte aqui. O que, em alguns momentos da vida, é excesso mesmo, é aquela coisa que não vai fazer sentido, e que bom que você teve a oportunidade de tirar, né? Mas, quanto menos a gente agredir o nosso corpo, a nossa morada, melhor. Uhum. Né? Porque Deus fez a gente, não foi para ficar tirando pedaço. Sim, mas quando eu emagreci a primeira vez que eu emagreci, sobrou muita pele na barriga. Sim, Nossa, sim. Ficou... Ninguém falava que eu tinha emagrecido, era frustrante. Você põe uma roupa, aquela sobra... Sim, ocupava volume. Então... Mas não precisamos mais. Não precisamos mais. E aí, no final, eu achei muito bonita a sua frase, né? Que você foi colocando o que você está vivendo atualmente e que está certo. É muito importante também a gente ajustar o seu olhar. Se você está vivendo no hoje, a gente tem que olhar a sua vida no hoje. É muito ruim quando chega um paciente para mim e fica querendo falar de 10, 15, 20 anos atrás. Antes de eu ter meu primeiro filho, ou antes de eu casar, 30 anos atrás. Não é mais você. Então, que bom que você está com o seu olhar alinhado com o seu tempo. Mas também, você vem me ajudando nisso, acho que já faz uns 8 anos. Faz uma base cerebral. Está fazendo sentido, isso é ótimo, né? E isso é um pouco do que você já falou, né? Mesmo quando você tinha 70 quilos, você se achava gorda. Você vê que tristeza esse olhar longe de você, né? E hoje eu aprendi a gostar do meu corpo, mesmo estando acima do peso. E tirar um pouco o peso do peso. Né? Acho que é isso que a gente vai fazer, tirar um pouco o peso do peso. Muito bom. Então, era isso que eu tinha para apresentar para você. Vou parar o compartilhamento aqui de tela. Eu vou também compartilhar esse material com você, porque tudo que eu for escrevendo e tendo vai estar aqui, você vai ter acesso. Tá? E aqui você pode escrever coisas também, fica um documento compartilhado de nós duas. É um material que você só vai entrar e digitar as coisas. Tá. Agora, o que eu quero... Não está gravando mais? Não, gravando tá. Tá, entendi. Vamos alinhar pontos. Disso que a gente conversou,
Porque outra coisa importante, a gente vai caminhar semana a semana, tá? Não é assim, já vamos caminhar o ano inteiro. Não, calma, hoje é o primeiro dia da sua nova vida. Então, eu quero que a gente vá pontuando semana a semana as modificações que você está disposta a fazer, tá? Disso aqui que a gente conversou, o que fez mais tum-tum no seu coração? Bom, primeiro eu gostei demais de você me acompanhar. Porque aí, assim, eu não estou sozinha e eu não gosto de me sentir sozinha. Eu sempre quero alguém que está do meu lado. Deus me livre. E eu também. E o melhor de tudo é que a gente compartilha isso, né? A gente, quando está junto, é muito melhor. Exatamente. Porque não adianta fazer um projeto de alimentação que de todos é o mais sério, porque, assim, uma coisa é eu ler e aquilo não vai me trazer nenhum malefício se eu não ler ou se eu ler demais. Então, eu não preciso de um profissional que me incentive a ler, ou então estudar inglês. Não, são coisas que só vai agregar. A alimentação já é outra história. Sim, de repente eu faço, emagreço aqui e lá para frente, caramba, olha que exemplo que eu dei. Eu não quero passar uma mensagem deficiente, deformada para frente. Porque você vai criar um livro, está indo para as redes sociais, e aí fica aquelas blogueiras que só destrói a verdade, porque vai fazendo, eu podia fazer assim, porque não sei o quê, eu podia estar falando um absurdo. Então, não, eu estou sendo acompanhada por alguém de confiança, que trabalha, que é formada, que tem todo o currículo que você tem. Então, assim, eu fico mais segura, fico mais feliz. Então, isso me toca muito que você está dando. Linda. Eu confio muito no que você fala. Principalmente porque, quando a gente conversou a primeira vez sobre isso, era assim, uma coisa que você sempre falou funciona para você? Então, não adianta trazer regras de outros. Eu estou tentando, há muito tempo, formar as minhas próprias regras. Porque eu não consigo caber numa listinha. É isso. Então, faz muito tempo. E esse ano é um ano que, assim, esse ano eu vou descobrir o que funciona e o que não funciona para mim. Tem que ter um jeito de funcionar. E eu adorei a frase que você falou, porque caiu melhor de tudo. Assim, eu quero ficar tão confortável nisso que eu não queira fugir disso. Então, minha alimentação tem que ficar tão legal. Quando eu chegar no peso que eu quero, independente de chegar ou não, assim, tá gostoso, Fabi. Tá gostoso, eu gosto disso, tá saudável. Eu busco o que é saudável. Então, eu não quero fazer a todo custo uma coisa. Era muito fácil tomar uma fórmula, né? Como eu já tomei outras vezes e já me dei mal por causa disso. Mas, assim, e aí volta tudo. Então, não, é sem fórmula. Sem fórmula. O que eu consigo sem fórmula de emagrecer? A minha própria fórmula. Sim. Eu gostei demais sobre a variedade, principalmente que está no café da manhã, que eu já começo o dia, estava muito melhor, aí eu avacalhei. Então, eu vou tomar. E essa coisa de medir um pouco a quantidade. Fora do medo de ser pouco. Eu tenho que ser pouco e acabar não dando conta. Mas, de repente, não tão pouco, mas também não precisa ser tanto. Com certeza, eu como mais do que deveria. Com certeza, porque senão eu estava bem mais lá. Então, eu tenho essa certeza, mas eu tenho que ter agora uma capacidade de suportar isso. Esse menos de uma forma gradual. Então, eu não comer tanto para ficar até amanhã sem comer. Eu poderia ter comido menos? Poderia. Mas aí eu ia ficar com fome. Então, assim, sempre o medo de ficar com fome, o medo de não dar conta e pôr tudo a perder. Sim. Muito bom. Fiquei pensando em duas ações práticas, né, para a gente fazer dessa semana para outra. Me fala se faz sentido para você. O que você acha, já que você faz 3 refeições, né, no dia, quando você montar seu prato, fotografa para mim e manda no WhatsApp para a gente ter um pouquinho desse registro também. E, se possível, você escrever para mim a quantidade, pelo menos no almoço. Sabe, coloquei tantas, porque aí a gente vai ter um registro na semana de tudo que você comeu.
porque a gente está investigando, aqui a gente está conhecendo, tá olhando o território. Então, você consegue fazer isso para mim e mandando todo dia no WhatsApp. Preparou o prato, tira foto, manda. Tira e manda. Porque isso, saiba que você está dando elemento. Hoje vai ficar feio, meu prato de aniversário, não tem bolo. Mas o que é feio? Mabuni, o que é feio? Que é a coisa mais coerente e feliz de você estar no seu aniversário celebrando? Tá bom. Então, tá. Feio seria se no meio do seu aniversário... Olha que trauma. Olha o trauma. Feio seria se no dia do seu aniversário você não pudesse comer um pedaço de bolo. Ou a comida gostosa que você preparou. Entende? Olha como te tira do lugar. Hã? Você viu o bolo que eu fiz? Eu coloquei. Vou te mandar um filminho. Manda para mim. Eu vi, eu acho que eu vi no seu um bolo de açúcar mascavo e abacaxi. É. Que delícia. Você não gosta, né, de abacaxi? Ah, não, então nem vou guardar. Eu ia congelar. Não, eu passo. Você não sabe. Eu consegui fazer um jeito de comer ontem, sobremesa do almoço do jantar, porque ele ficou muito bom. Eu estou com muita vontade de comer esse bolo. Buni, e é isso, e coma. Você está com vontade, coma. Eu tirei a borda, enchi de enfeitinho. Fala, ninguém passou por aqui, ninguém passou por aqui. Ninguém nem vai desconfiar. Não. Ó, então vamos lá. De combinado, vou voltar para cá para eu anotar aqui só os nossos combinados. Ó, de combinados, então. Nessa semana, fotografar e registrar quantidades. E sem medo, viu, Buni? Não tem essa mentalidade de certo ou errado. A gente está investigando. Vamos ter esse olhar de curiosidade. A gente está avaliando o terreno. Isso aqui não é prova do tipo, olha lá como ela está fazendo errado. Não, a gente precisa ter esses parâmetros para conseguir caminhar. Registrar as quantidades, mandar via WhatsApp. E a outra coisa que eu vou fazer para você, aqui de início, eu vou te passar uma listinha de opções de carboidrato e proteínas, tá? Para que você comece a ter ideias de variar o café da manhã. Nossa, perfeito. E do ácido, do azedo. E do ácido, verdade. Ácido e amargo, azedo. E opções de carbo e proteína. Nesse primeiro momento, eu ainda não vou fazer curadoria de receita, tá? Eu vou te dar, sabe, os tipos de alimento, para que você, dentro da sua criatividade, faz sentido isso para você? Sim. A gente está ampliando o arsenal, tipo assim, vamos ampliar a opção de dispensa? Perfeito. Estamos só ampliando o arsenal. E aí, a cada semana, a gente vai introduzindo algumas coisas, do tipo assim, Rafa, estou gostando de comer isso de manhã. Aí a gente vai e busca umas curadorias, umas receitinhas. Perfeito. Amiga, você percebe que se a gente vai fazer esse trabalho por um ano e eu emagrecesse 100 gramas por mês, por semana, 100 gramas por semana, chegaria no peso? Chegaria no peso? Uai, 52 semanas. 100 gramas por semana, 5,2 kg. Olha praticamente chegaria no peso com 100 gramas a menos. 100 gramas a menos é algum ajuste que a gente faz. Não é 1 quilo por semana, 2 quilos por semana. Sim. Perfeito esse seu olhar. E aí vou te falar uma coisa. Da alimentação,
que a gente vai ampliar seu leque arsenal até que você se sinta, de novo, vou trazer a palavra confortável, confortável de estar. E vai chegar o momento em que o seu corpo ele vai estar em homeostase, guarda esse nome também, homeostase é equilíbrio. Seu corpo já vai estar no equilíbrio dele, né, em termos de alimento. E aí, o maior aliado que você vai ter para perda de peso não vai ser reduzir a alimentação, mas é aumentar o gasto. Os exercícios mais É intensos. atividade física. Mas aí... De comer pouquinho a vida inteira. Não dá. E não pode comer, porque senão você entra em privação. Muito do cansaço que você sente, porque em determinado momento lá você nomeou cansaço, é porque às vezes tá faltando nutriente para você. Sim. Mas isso é um outro momento, em outro momento do projeto a gente tenta reorganizar. Nesse momento, o que é importante? A gente olhar para esses pequenos ajustes, pequenos cuidados, da gente ir variando. Porque sua quantidade não está inadequada, tá? A gente vai marcar melhor para começar a fazer ajuste fino, porque eu não consigo te dar orientação de porcionamento, porque está faltando dados. Uhum. Então, a gente vai levantar esses dados, vai começar a ampliar o seu arsenal para te tirar da monotonia do café da manhã, porque senão você está a um passo de espanar. E só, não vai nem intensificar a atividade física, porque a intensidade da atividade física vai vir em outro momento, quando a gente começa a mudar o foco das coisas. Porque se você abre as duas frentes e abre as duas frentes forte, daqui a pouquinho você não consegue sustentar. Sim. E lembra que a palavra do dia é consolidar. Consolidar. Nossa, amiga, foi tão bom falar com você. A gente precisa conversar, porque quando a gente conversa, aquilo que eu tenho ideia, às vezes só sai quando a gente abre a boca uma para a outra, né? As nossas conversas ficam claras o que a gente... Nossa, é isso que eu queria dizer. Que nem ontem, quando eu vi uma aluna me passar, Inês, não sei o que, e passou, eu falei assim, não, eu sei disso. Eu falei assim, gente, eu sei, mas olha só, eu estou passando uma imagem de que tudo isso é novo. Não, é a palavra, consolidar. Isso muda, isso, Boni, muda completamente o olhar. Aí você escolhe outro caminho a seguir. E nesse ano, o que você quer é seguir um caminho livre. Eu vou mudar a bio que eu coloquei, adquirir novos hábitos. Não, é consolidar. Consolidar. Vai ficar muito mais claro isso. Sim. Que bom que fez sentido para você. Maravilhosa. Então eu já vou começar aqui a preparar esses materiais para te mandar. E seguimos. Seguimos juntas. E sexta-feira estou chegando aí no final do dia. Até. Tá bom. Migs, obrigada, viu? Jocas, maravilhosa. Aproveita o seu dia, seu aniversário. Te amo. Tchau. Tchau, linda.